Olá, patriota! Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Morre o humorista Jô Soares. O artista e apresentador estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e a causa da morte não foi divulgada. Bolsonaro irá ao Jornal Nacional. O presidente será entrevistado por William Bonner no dia 22 de agosto, em conversa de 40 minutos diretamente do Palácio da Alvorada. Bolsonaro diz que espera mais redução de preços nos combustíveis. O presidente falou em live que, com a nova redução do diesel anunciada pela Petrobras, os valores nas bombas devem cair novamente. Aécio Neves desiste do Senado e tentará a reeleição à Câmara. O tucano foi às redes sociais para explicar a decisão. Ex-ministro da Saúde, Pazuello, diz que oposição e grande imprensa não deixaram a pasta mostrar trabalho feito durante a pandemia. O general comentou as ações para auxiliar o povo e garantir que a vacina fosse eficaz e segura aos brasileiros. O presidente Bolsonaro tem um compromisso divulgado em sua agenda nesta sexta-feira. Daqui a pouco, às 3h30, ele estará em Montes Claros, em Minas Gerais, para a cerimônia de entrega do Diploma de Honra ao Mérito Antônio Lafetá Rebelo. O humorista Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, aos 84 anos. A morte dele foi confirmada pela sua ex-mulher Flávia Pedra Soares nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada. Da mesma forma, o funeral de Jô também não teve horário ou local divulgado, sendo restrito apenas para familiares e amigos. José Eugênio Soares, o Jô, nasceu no Rio de Janeiro em 1938 e era filho único de uma família rica que perdeu a fortuna. Estudou na Suíça e nos Estados Unidos, falava 6 línguas e abandonou o plano de ser diplomata para se dedicar à vida artística. Interpretou dezenas de personagens, criou bordões e apresentou o mais conhecido programa de entrevistas da história da TV brasileira. Também foi ator de teatro, cinema e televisão, além de dramaturgo, roteirista, diretor e escritor. O humorista entrou na TV Globo em 1970 como protagonista do programa Faça Humor, Não Faça Guerra. Estreou seu próprio programa, o Viva o Gordo, em 1981. 6 anos depois, saiu da Globo para apresentar um novo programa no mesmo formato, o Jô Soares 11h30 no SBT. No ano 2000, voltou à Globo e comandou por 16 anos o programa do Jô, que seria seu último trabalho da carreira. Em depoimento à revista Quem, a apresentadora Adriane Galisteu, amiga e vizinha do apresentador, revelou que ele estava em um momento delicado de saúde. Fazia um tratamento complicado com a idade avançada e passava muito tempo no hospital. Da Itália, Galisteu disse que vai ser muito difícil retornar ao prédio em que Jô morava e nunca mais cruzar com ele no elevador. O presidente Jair Bolsonaro participará das tradicionais entrevistas do Jornal Nacional da TV Globo com candidatos à presidência. A confirmação da participação foi feita por Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro participará em 22 de agosto, diretamente do Palácio da Alvorada. A entrevista fora do estúdio é uma opção tradicional de presidentes que tentam a reeleição e também aconteceu com Lula em 2006 e Dilma em 2014. As entrevistas com todos os presidenciáveis terão duração de 40 minutos e serão conduzidas pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcelos. Bolsonaro será o primeiro a participar. No dia 24, Ciro Gomes, do PDT, será entrevistado. No dia 25, Lula, do PT. E encerrando, dia 26, será a vez de Simone Tebet, do MDB.
Em sua tradicional live semanal, o presidente Bolsonaro falou sobre os principais pontos positivos da economia. Entre eles, o presidente abordou a redução constante das taxas de desemprego e o aumento da arrecadação do governo, mesmo com a redução de impostos como o IPI. Bolsonaro também falou sobre a sanção do piso salarial dos enfermeiros, que ocorreu nesta semana, e disse esperar mais uma redução no preço do diesel após um novo anúncio da Petrobras. Veja os principais trechos dessa live. O Brasil, por sua vez, eu peguei uma taxa de desemprego de 12,3% e agora, esse ano, já estamos com 9,3%. Exatamente 3 pontos percentuais. E olha que nesses 3 anos e meio, pegamos uma pandemia que atingiu o mundo todo e com a política do fica em casa, a economia te vê depois, você se lembra disso. Ajudou aqui a inflação, aumentar a taxa de desempregados, tá? Mas estamos aí com 9,3%. Tá? Estamos fazendo a nossa parte. Os números da economia são fantásticos. E a gente procura dar o melhor de si. Eu fico imaginando se não tivesse a pandemia, a seca do ano passado, não tivesse uma guerra lá fora do Brasil, como nós não estaríamos, né? E o Brasil também tem batido recorde de arrecadação. Apesar de, né, não é mais não, é apesar de nós estarmos cada vez mais diminuindo impostos no Brasil. A última aqui, de poucos dias, nós reduzimos o IPI de vários produtos no Brasil, centenas de produtos no Brasil. A nossa Zona Franca de Manaus está cada vez faturando mais. Eu queria aí que o Menezes, né, o Coronel Menezes, que é lá de Manaus, eu podia falar com ele pelo telefone, falar em público aqui, me desse, por exemplo, a quantidade de motocicletas que são montadas ou fabricadas na Zona Franca de Manaus, para mostrar que o emprego tem aumentado no Brasil todo e também na Zona Franca de Manaus. Tá? Então é um governo que realmente faz o que tem que fazer. Não quero falar bem de mim, mas o governo como um todo está fazendo a sua parte. Obviamente, tem lá um cara ou outro lá que sempre tem o que criticar, né? Ah, ele está atacando a Zona Franca de Manaus. Atacando o quê? O que é atacar? Mostra a verdade. Então tem cara que faz coligações com gente que não presta e para justificar aquele apoio para gente que não presta, o Bolsonaro está atacando a Zona Franca de Manaus. Eu respondo a essas pessoas mostrando os números da economia de Manaus. Está havendo desemprego em Manaus, por acaso? Ou no estado do Amazonas? Estão faturando mais? Como disse, a motocicleta é uma marca registrada da Zona Franca de Manaus. Estão vendendo mais ou não? Eu garanto sim, eu não sei o percentual aqui. Então a Zona Franca de Manaus vai muito bem. Vamos lá. Falei há poucos dias a questão da tabela de imposto de renda. Nós não corrigimos a tabela de imposto de renda em anos anteriores por causa da pandemia. A economia realmente era uma incógnita, né, o que poderia acontecer, e não tínhamos margem. Agora está garantido, a equipe econômica, vamos começar, não vou dizer o percentual ainda, que não batemos o martelo, mas corrigir a tabela de imposto de renda, que cada vez mais vem se transformando, não em tabela de imposto de renda, mas sim redutor de renda. Aqui, agora há pouco, é muito importante, para mais de 1 milhão de profissionais do Brasil, da enfermagem, acabamos de sancionar um projeto, transformou-se em lei, do Piso Nacional da Enfermagem. Isso atende também parteiras, técnicos de enfermagem, enfermeiros, então atende mais de 1 milhão de pessoas, né? É um projeto que passou pela Câmara, obviamente, e quando chegou para sancionar, quando chega na minha mesa, eu tenho 15 dias úteis para decidir se sanciona ou veta. Deixo claro, eu não posso sancionar ou vetar o que eu bem entendo. Ah, não gostei desse projeto, vou vetar ou vou sancionar. Eu respondo por crime de responsabilidade se não sancionar as coisas de forma adequada, ou se não tiver uma justificativa para vetar. Mas o mais importante, que realmente faz você incorrer em crime de responsabilidade, é quando você sanciona coisas que não poderia ter sancionado e fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, parabéns aí aos profissionais de saúde, né? Os nossos enfermeiros, que a partir de agora tem um piso. Lembro que o ano passado nós fizemos algo semelhante com os professores do Brasil. Demos o reajuste que nós podíamos dar.
33%. Então, os professores do ensino fundamental e especial tiveram um aumento de 33% no nosso governo, pela primeira vez na história do Brasil, desde 2008, quando foi instituído o piso aí, nacional de professores. Deram, então, 33%. E agora, a mesma coisa tocante à enfermagem. Vou voltar aqui e falar do preço do combustível. Nós fizemos um levantamento da semana passada, esses dados, a média do preço do etanol, do álcool, por regiões no Brasil. Então, o preço do álcool, um das regiões que está mais caro, o preço do álcool, é o Nordeste, onde deveria estar mais barato, porque são estados produtores da cana-de-açúcar para o etanol. Então, o etanol já está na casa dos R$4 aproximadamente, a tendência é cair mais. E deixo claro também, o etanol também caiu de preço, que além de nós zerarmos o imposto federal do etanol, nós permitimos a venda direta, ou seja, a usina, até há pouco tempo, a usina produzia o etanol, a usina era obrigada a vender para um distribuidor, para uma distribuidora. E às vezes esse etanol andava 200, 300, 400 quilômetros, depois voltava essa mesma distância para ser abastecido num posto a poucos quilômetros da usina. E isso ajudou a baixar o preço. E o que ajudou a baixar o preço do etanol também foi o efeito da queda do preço do combustível, onde foi colocado um teto de ICMS. Então vocês veem, né, como o ICMS era caro no Brasil. Tinha estado, aqui no Brasil, que o litro da gasolina de ICMS era cobrado R$ 2,30. Então cada litro de gasolina, R$ 2,30 ia para o ICMS. O ICMS passou a ser um teto, 17%, e daí o álcool, que não poderia, se fosse manter o preço, não compensaria, né? Em especial, obviamente, para carro flex, você botar álcool no teu carro. Ia ser muito mais compensador botar gasolina. Então, o etanol caiu de preço por causa disso, e caiu também quando nós aprovamos um projeto nosso, permitindo a venda direta dos usineiros para os postos de combustível. Então, hoje em dia, se tem aqui, por exemplo, uma usina em tal local do teu estado, se há ali é 10, 15, 20, 30 km de distância, tem posto de combustível, ali vai estar o etanol mais barato que os demais postos da região. Isso, obviamente, tem ajudado a puxar o preço da inflação para baixo. E esse mês, oficialmente já tem o dado da inflação desse mês? Está abaixo de 1%. Vamos continuar aqui, esquece aí. Hoje também aqui, que vale a partir de amanhã, a Petrobras, quem diria, né, anuncia a redução do preço do diesel. É pouca coisa, 20 centavos. Sim, é pouca coisa. Mas você pode ver, um caminhoneiro, por muitas vezes, ele bota em média no tanque do seu carro 500 litros de diesel. Tá? 20 centavos a menos, 520 vezes 20 centavos. Quanto é que dá? 500 litros vezes 20 centavos. Quanto é que dá? Estou dando chance de recuperar, pô. Já que você errou agora há pouco aí. Estou prestando atenção aqui. Quanto é 520 centavos? R$100. Então, pesa R$100, é dinheiro. R$100 a pessoa pode almoçar, jantar, tomar um café e tomar água de coco na pista. Pô. Isso não dá para fazer. R$100 é dinheiro pra caramba. Pô, né? Então a Petrobras, com a nova diretoria, com o novo presidente agora, anuncia a primeira redução do preço do diesel. Parabéns aí à Petrobras. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB, desistiu de concorrer ao Senado por Minas Gerais e anunciou ontem sua candidatura à reeleição para a Câmara dos Deputados. Em comunicado pelas redes sociais, Aécio disse que deixará a chapa sob a responsabilidade de Bruno Miranda, político do PDT, como forma de fortalecer a candidatura de Bruno Pestana ao governo de Minas Gerais. Antes de desistir, Aécio estava empatado tecnicamente na disputa com Alexandre Silveira, do PSD, em pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela TV Record. Veja o vídeo do anúncio de Aécio. Olha, 4 de agosto, como eu prometi, está aqui a decisão. Reflexão profunda e avaliamos que o mais importante nesse momento é fortalecermos a candidatura de Marcos Pestana ao governo. Isso passa também pelo fortalecimento da nossa aliança. Vou deixar a disputa do Senado, na nossa chapa, para o Bruno Miranda, um grande quadro do PDT. Continuarei como candidato a deputado federal, retomando o trabalho que venho fazendo na Câmara, mas estejam certos, essa é apenas
uma etapa de um projeto que vai muito mais longe. Eu quero, dentro de algum tempo, ver Minas Gerais voltar ao tempo em que as coisas funcionavam, em que os mineiros se orgulhavam do seu governo. E não vai demorar, viu? O jornalista Alexandre Garcia comentou a aprovação do fim das saidinhas temporárias da cadeia, que ainda precisa ser aprovado no Senado, mas já teve o aval da Câmara dos Deputados. Para o comentarista, existem diversos motivos que mostram que o indulto temporário é um problema, principalmente a falta de critério em relação a crimes mais graves. Ele relembrou uma história trágica ocorrida em Brasília, envolvendo um preso numa saída temporária que matou um casal e deixou apenas um bebê recém-nascido vivo. Veja uma parte do comentário. Bom, o primeiro assunto de hoje é que está indo para o Senado um projeto de lei que foi mudado na Câmara ontem e, como já tinha vindo do Senado, tem que voltar para o Senado para nova votação para confirmar a mudança. Qual foi a mudança? É que lá do Senado o projeto de lei saiu estabelecendo limites e restrições à saidinha dos presos. Quando chegou na Câmara, foi convertido com a abolição da saidinha, sob alguns argumentos. O primeiro deles é que já existe a progressão da pena, que prevê o regime semiaberto lá pelas tantas, para aqueles de bom comportamento que merecerem, né? E que essa história de sai no feriado, sai no Dia das Mães, no Dia dos Pais, né? Nós vimos aqui que uma condenada que matou os pais saiu no Dia das Mães ou no Dia dos Pais para comemorar a data. É uma coisa incrível, né? E, por exemplo, em São Paulo, os que saíram só em São Paulo, nos presídios estaduais de São Paulo, os que saíram do Natal, desses 1.600, eu anotei o número aqui dos que não voltaram, 1.600 e tantos, não é 1.600 e poucos, não. 1.628 não voltaram até hoje. E eu tenho a lembrança, o choque de um fato que aconteceu aqui em Brasília, que um preso, você está respondendo por 38 processos de homicídio, latrocínio, roubo, extorsão, e recebeu o indulto de Natal. Eu não entendo o critério. Claro que não voltou. Foi no Natal. Em junho do ano seguinte, na pista de aeromodelismo, que fica na extremidade sul da Asa Sul, havia um casal no carro, casal de 18 e 17 anos, o Giovanni e a Raquel, com um bebê de 10 meses. O bebê estava dormindo no assento traseiro. Esse indultado de Natal matou a tiros o pai e a mãe da criança. A criança estava dormindo, ele não viu, foi embora. De manhã, um gari ouviu um choro de criança dentro do carro, foi lá ver e se deparou com a cena. Só para lembrar. Bom, agora vai para o Senado. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro e não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.